Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de A202, controle clássico, no qual nós vamos começar a trabalhar, fazer uma introdução sobre o algoritmo de controle P&D, tá bem? Bom, antes da gente começar efetivamente a falar de controle P&D, eu gostaria de explicar para vocês um comportamento presente nos sistemas dinâmicos reais, que é o atraso de transporte ou tempo morto. Tá certo? Então, para explicar isso, para a gente contextualizar e explicar o conceito de tempo morto ou atraso de transporte, imaginem que dentro de uma sala, a gente tenha uma sala grande, uma resistência, e essa resistência vai ser responsável por aquecer toda a sala, tá? Só que os sensores de temperatura estão espalhados na sala, estão longe da resistência. O que acontece? No momento que eu colocar uma potência nessa resistência, ela vai começar a aquecer, tá certo? Começar a circular uma corrente elétrica, vai aquecer, e aí essa energia vai se propagar, tá certo? E esse tempo de propagação até que o sensor comece a perceber a variação da temperatura é chamado de atraso de transporte da energia ou tempo morto. Tudo bem? Então é muito comum esse comportamento físico de sistemas dinâmicos chamado de atraso de transporte ou tempo morto, tá? Então, isso é presente, muito claro, especialmente em sistemas de temperatura, uma vez que o calor se propaga pelo ar até o sensor chegar no sensor e ele começar a perceber essa variação de temperatura. Então, esse tempo morto, ele está presente nos sistemas dinâmicos e a gente consegue representá-lo matematicamente na função de transferência. Tá certo? Como? Usando um termo, o termo E elevado a menos o atraso de transporte vezes S. Tá certo? Então, na verdade, é isso. Vou fazer um exemplo aqui no Simulink, no MATLAB. Vou colocar aqui sys recebe transfer function 1, 10S mais 1. Tá? Uma função normal de primeira ordem. Aqui não tem nada de atraso. Para eu colocar atraso, eu posso digitar 7 sys, vírgula, input delay, vírgula, 2, por exemplo. 2. Então, a função de transferência ficou 1 sobre 10S mais 1 vezes E elevado a menos 2S. O que é isso? Significa que o tempo morto, o atraso de transporte, a energia demorou 2 segundos até atingir os sensores de temperatura, no caso de uma planta de temperatura. Tá? Então, esse tempo morto é um sistema real, atraso de transporte, ele existe fisicamente, e nós representamos ele utilizando um E elevado a menos o atraso vezes S. Tá bem? Então, esse é uma função de primeira ordem com atraso de transporte. Quantos segundos? 2 segundos de atraso de transporte. Tá certo? Então, esse é um sistema dinâmico que a resposta realmente começa depois de 2 segundos, em que eu apliquei um degrau. Tá? Para mostrar para vocês aqui, uma simulaçãozinha aqui no Simulink, eu tenho, olha lá, duas funções de transferência, uma resposta ao degrau em malha aberta. Então, aqui eu tenho o degrau, um degrau unitário. Tá? Então, eu vou aplicar esse degrau numa função de transferência de primeira ordem e numa função de transferência de primeira ordem com atraso. Então, esse bloco aqui, transport delay, é o atraso de transporte. Aqui eu coloquei um atraso de 2 segundos, time delay 2. Tudo bem? Então, na hora de simular, diminuir aqui o tempo de simulação.
na hora de simular, vamos lá e coloco plot tem, vírgula single, as três saídas. O degrau, o sistema com atraso e o sistema sem atraso. Né? Olha lá. Então, meu degrau unitário, aplicado aqui em azul. O primeiro sistema, que é o sistema sem atraso de transporte, é direto. Aplicou o degrau, ele já começa a responder. Né? Não tem tempo nenhum. E aí eu tenho outro sistema que apresenta aqui um atraso de transporte, está em série aqui. Então, na hora de observar o gráfico, olha só, o sistema que apresenta o atraso, ele demora um pouco para começar a responder. Então, ele demora aí, ó, o primeiro responde em 10 e o outro responde em 12, 2 segundos de atraso, né? Consequentemente, o sistema que não tem atraso de transporte, ele entra em regime permanente um pouco mais rápido, né? 2 segundos mais rápidos do que o sistema com atraso de transporte. Tá bem? Então, atraso é algo real, é algo que existe fisicamente, né? E a gente representa ele matematicamente, representa ele na simulação, conforme eu mostrei para vocês. Tá certo? Bom, eu gostaria só de passar isso para vocês antes, né? Para a gente poder começar. Por quê? Porque na hora de controlar, nós precisaremos controlar também sistemas reais de temperatura, por exemplo. E esses sistemas de temperatura são sistemas reais e eles apresentam efetivamente atraso de transporte. Tudo bem? Então, é importante que vocês já conheçam, entenda esse lance de atraso de transporte para, né, a gente poder fazer o controle, representar ele, porque ele também tem que ser levado em consideração na hora da gente sintonizar um controlador, né, na hora da gente implementar um controlador PID. Tá certo? Bom, então essa foi uma introdução, né? Só colocar essa informação para vocês. Mas o que interessa para a gente hoje é o algoritmo de controle PID. Tudo bem? Bom, então vamos relembrar rapidamente aqui, lá da primeira aula, o que é controlar um sistema dinâmico, né? Então, controlar um sistema dinâmico significa, né, alterar a dinâmica de um sistema para que ela atenda determinados parâmetros de projeto. Né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema, né, um sistema de temperatura, e aí eu vou inserir hardware, software, sensores e etc. para fazer com que esse sistema responda de acordo com a minha necessidade. Então eu posso dizer que eu quero que o sistema mantenha a temperatura em 30 graus sem overshoot, né? Por exemplo. Não, eu quero que a temperatura fique em 45 graus, né? E que aqueça o mais rápido possível. É um parâmetro de projeto, né? Que o tempo de acomodação seja pequeno. Então, controlar um sistema significa fazer com que esse sistema responda de acordo com a minha especificação, o meu parâmetro de projeto. E claro, para isso, o que nós fazemos? Para isso, nós utilizamos, enfim, não sei, algo embarcado, um microcontrolador, um microprocessador, ou um controlador lógico programável, com um algoritmo de controle, com sensores para fazer a realimentação, com uma interface gráfica para alterar o set point, tá certo? Tudo isso a gente, né, utiliza para implementar algoritmos de controle, tá certo? Bom, então, o algoritmo de controle PID, ele é um algoritmo de controle que tem uma ação proporcional, uma ação integral e uma ação derivativa, tá certo? O PID, ele usa o erro para poder calcular a sua ação de controle,
Tá? O que é ação de controle? É o sinal que vai ser aplicado na planta. É uma potência, é uma abertura de válvula, né? É a atuação em cima da planta. Ele precisa calcular. No caso de, por exemplo, uma planta de temperatura, né? Se eu desejo uma temperatura de 45 graus e a temperatura, né, está 20 graus, então tem um erro. O erro aí é 25. 45 menos 20. Então o P&D fala, olha, o erro é 25, então eu devo colocar potência máxima para fazer com que a temperatura se aproxime rapidamente do valor desejado, a gente chama de set point, tá certo? Então, o P&D é inteiro em cima do erro, que é a diferença entre o que eu quero e o que eu tenho, tá bem? Então, o controlador P&D só opera em malha fechada. Pelo amor de Deus, não existe algoritmo de controle P&D operando em malha aberta. Somente em malha fechada, porque eu preciso do erro. Tudo bem? Dependendo do erro, eu calculo a potência que eu devo entregar para a planta, por exemplo. Tá? Ou no caso de um piloto automático de um automóvel, né? Eu desejo 80 km por hora, mas o carro está parado. Ou seja, o algoritmo de controle PID, né, vai calcular a ação de controle para acelerar o carro. Mas quanto? E aí depende dos parâmetros que eu escolher. Tá bem? Então, o algoritmo de controle PID ele serve para isso, tá? Para fazer com que o sistema opere de acordo com a minha especificação. E claro, óbvio que eu nunca vou poder admitir erro em regime permanente. Por exemplo, eu coloco no piloto automático do meu carro 80, mas o controlador a velocidade, o carro só chega a 60. Quer dizer, em regime permanente ele nunca atinge 80. Não, isso eu não posso admitir, não. É a premissa principal, é o primeiro ponto, o primeiro passo é eliminar o erro em regime permanente. Não é permitido erro em regime permanente, tá certo? Senão não faz tanto sentido um algoritmo de controle. Bom, na prática, né, tanto em máquinas, equipamentos, como em sistemas aí, né, biomédicos até, eu encontro diferentes configurações do meu controle PID. Né? Então, o controlador proporcional, um controlador puramente proporcional, um controlador proporcional integral e um controlador proporcional integral derivativo. Alguns casos também tem o proporcional derivativo. Então, eu tenho três ações combinadas, proporcional, integral, derivativa, né? Mas eu posso combinar só duas, por exemplo, proporcional, integral, né? Ou só proporcional, que não é muito usado, ou proporcional derivativo, para sistemas que não tenha erro em regime, enfim, polo na origem, né? Enfim, são configurações. Tá? E qual é a importância do controlador PID? É extremamente importante. No ambiente industrial, por exemplo, a gente pode afirmar aí que 95% das plantas, dos sistemas dinâmicos, são controlados por controladores PID, né? Algoritmos de controle PID ou similares ao PID. Tudo bem? Então, é extremamente importante a gente conhecer o algoritmo de controle PID. Então, agora nós vamos ver um pouquinho das três ações. Vamos ver ação proporcional, ação integral e ação derivativa. O que cada ação, né, interfere no desempenho do sistema dinâmico em malha fechada. Tá bem? Então, vamos lá. Primeira ação, né? Aqui uma revisão só. O sistema de controle sempre opera em malha fechada, né? Porque eu preciso do erro, que é a diferença entre o que eu tenho, o que eu quero e o que eu tenho. Né? Então, o erro é SP menos PV. Então, o controlador vai observar o erro e, a partir do erro, ele vai controlar
vai calcular a ação de controle que ele vai atuar na planta. Tá certo? Então, o algoritmo de controle PID opera em malha fechada, né? Sem dúvida nenhuma, ele opera em malha fechada. Muito bem. Bom, ação de controle proporcional. Então, a ação proporcional, ou ação P, que a gente chama, né, é o seguinte. A saída do controlador, nesse caso, controlador proporcional, né, vai ter um sinal que ele é proporcional ao erro. Tá certo? Então, se eu tenho um erro, eu vou multiplicar o erro por um ganho, chamado de ganho KP, tá certo? E a minha ação de controle, que é a saída do PID, vai ser o ganho proporcional vezes o erro, tá certo? Então, ganho proporcional vezes o erro. Aí, então, se eu tenho um erro, por exemplo, igual a 2 e um KP 2, então, a minha ação de controle, se fosse temperatura, eu ia aplicar 4% de potência no meu sistema, né? Se fosse uma abertura da válvula, uma aceleração de um carro, por exemplo, né, ia se dar também dessa forma. O ganho proporcional vezes KP vezes o erro. Tá certo? Bom, então, o fator multiplicativo KP é determinado de ganho proporcional. E aí, a gente já teve experiência de inserir um ganho KP no sistema de controle, né? E aí, a gente já estudou e viu que esse ganho KP ele vai influenciar na dinâmica do sistema e também na estabilidade. Então, se eu tenho um controlador puramente proporcional, eu não posso, em hipótese alguma, né, ignorar o estudo de estabilidade. É extremamente importante que, né, eu escolha um KP adequado para que eu não leve o meu sistema para a região de instabilidade, que eu não faça com que o polo, né, um dos polos, tenha parte real positiva. Tá? Então isso é importante observar também. Tá certo? Então vamos imaginar o seguinte, né? Isso aqui é uma consideração assim, ó. Aqui é o meu controlador, vou colocar aqui um C, né? De S. E aí, a entrada do controlador é o erro e a saída é a ação de controle. Bom, então aqui é o M e aqui é o erro, né? Uma análise do controlador. Então, se eu tenho um erro assim, ó, de repente apareceu um erro, né? Um erro aqui no formato de um degrau. A ação de controle vai ser esse erro vezes KP. Vezes KP, tá? Então, a ação M é KP vezes o erro. Se o erro tem o formato de um degrau, obviamente que a ação de controle também vai ter o formato de um degrau, porém, né, com amplitudes diferentes. Uma amplitude é o erro, KP vezes o erro é a ação M. Tá certo? Então, essa é a ação proporcional. Qual que é a grande problema do controle quando ele é puramente proporcional? Tá certo? Quando um controlador é puramente proporcional, ele não vai eliminar o erro em regime permanente. Posso escolher o KP que for, que o erro em regime permanente não vai ser zero, ou seja, o SP vai ser sempre diferente do PV, né? Eu não consigo eliminar o erro em regime, ou seja, eu não consigo fazer com que o PV seja igual ao SP. Isso não dá para fazer com um controlador puramente proporcional. Esse é um problema do algoritmo proporcional, né? Do controlador puramente proporcional. Não é possível, né? Se vocês fizerem aqui, né, a função de transferência equivalente e
calcularem o erro em regime para o Kp igual a 2, vocês vão ver que o erro não é, em hipótese nenhuma, igual a zero. Tá? Então, isso nós vamos observar também daqui a pouco na simulação. Matematicamente é possível concluir isso e com simulação também é possível a gente entender, né, observar, perdão, que o controlador proporcional não elimina o erro em regime permanente. Sempre eu vou ter um erro associado quando eu escolho um controlador puramente proporcional. Tá certo? Bom, e como que eu resolvo esse problema do erro? Se o controlador proporcional, ação P, gera um erro em regime permanente, como que eu resolvo isso? Né? Como que eu elimino o erro? Porque a premissa principal de um sistema de controle é erro em regime permanente igual a zero, e acabou. Mas como que eu elimino esse erro em regime permanente? Tá certo? Se a ação proporcional não permite, não elimina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir um controlador proporcional mais um controlador integral. Uma ação proporcional e integral. Aí é o controlador PI proporcional integral, no qual a ação de controle M ela vai ser proporcional ao erro e proporcional à integral do erro. Então, agora eu tenho a ação combinada proporcional e integral. Proporcional ao erro e proporcional à integral do erro. Olha que legal. Vamos pensar na ação integral, né? Vamos pensar numa integral discreta aqui. O que acontece com a integral? É o cálculo da área, né? Então, a cada ciclo que eu for analisar e eu tiver erro, a área aumenta, concorda? Se eu continuar o erro, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Vamos imaginar nesse exemplo, né? Então, nesse instante, ação de controle, né? Eu tenho uma área aqui. Um instante depois, eu já vou ter essa área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, vou aumentando a ação de controle, vou colocando mais potência na minha planta, enquanto houver erro. Então, enquanto houver erro, a ação de controle está tentando eliminar, está aumentando essa ação de controle. Então, enquanto houver erro, o controlador vai tentando eliminar esse erro, aumentando a ação de controle. Porque ele vai calculando a integral do erro, né? A área. E aí a integral vai aumentando à medida que o erro vai persistindo. Enquanto houver erro, a integral desse erro vai aumentando. Claro, quando chegar aqui, a integral do erro é muito maior, tá certo? Ou seja, em malha fechada, né, o que acontece? Eu vou tentando eliminar o erro em regime, fazendo o quê? Aumentando a ação de controle, tá certo? Então, eu vou aumentando a ação de controle para efetivamente eliminar o erro em regime permanente. Tá certo? Então, aqui no domínio da frequência, que é o que realmente interessa para a gente, de Laplace, a ação de controle é Kp vezes o erro, mais Kp vezes 1 sobre Ti. Esse aqui, Ti, é o tempo de integral, vezes 1 sobre S, erro de S. 1 sobre S é a integral no domínio de Laplace. 1 sobre S é a integral, vezes o erro. Tá bem? Então, agora a minha ação de controle é proporcional ao erro e proporcional à integral do erro. Qual a vantagem? Que eu vou eliminar o erro em regime permanente. Inclusive, eu vou deixar para vocês aí, né, um exemplo, que é para vocês calcularem o erro em regime permanente, né, para um controlador P e para um controlador PI, tá certo? Vocês vão ver aí que para o controlador P ele tem erro em regime permanente e para o PI não tem. O integral elimina o erro em regime permanente.
Então, olha só. Agora, continuando observando naquele cenário. Controlador, a entrada, o erro. E a saída, a integral do erro, a ação de controle, né? MS. Vamos lá. Então, olha só. Então, imagina se eu tenho um erro aqui, no formato de degrau, né? Então, o que acontece? A ação integral faz com que, né, a minha ação de controle vá aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque enquanto houver erro, a ação de controle vai aumentando para tentar eliminar esse erro. Eu coloquei 50% de potência. Não eliminou? Depois eu coloco 52, 54, 56, 58. Aí eu vou aumentando a potência, consequentemente, eu vou diminuindo o erro. Né? É essa a grande sacada. Coloquei 50, não deu? 52, 54. E vou aumentando. Consequentemente, por um sistema operando em malha fechada, se eu aumento a potência entregue no sistema, ótimo. O que acontece? Eu vou diminuindo o erro em regime permanente. Então, essa é, né, a análise da ação integral. Agora, se a gente for olhar a ação proporcional integral, o controlador agora chama-se PI, proporcional integral, aí mudou o cenário. Por quê? Porque eu vou ter uma combinação da ação proporcional e integral. Então, nós vimos lá, tem o erro, a ação proporcional ficaria assim. Ops. Aqui. O erro, a ação proporcional ficaria aqui, ó. Se ela fosse sozinha. Proporcional ao erro. KP vezes o erro. Tá? Mas não é isso. Por quê? Eu tenho proporcional mais integral. Então, apareceu o erro, já aparece a minha ação proporcional. E a minha ação integral, olha que fantástico. Ela vai aumentando. Por que ela vai aumentando? Porque o erro não está diminuindo. Quer dizer, enquanto houver erro, a minha ação de controle proporcional vai aumentando, né? Até diminuir. Se essa análise tivesse em malha fechada, o meu erro ia fazer alguma coisa assim, até zerar. No momento que zera, a integral, né, para de aumentar, porque zerou o erro, e pronto. Cheguei, né, numa condição ótima, que é, uma condição básica, que é erro em regime permanente igual a zero. Condição básica, básica. Não podemos admitir erro em regime permanente. Como que eu elimino? Adicionando uma ação integral. Então, esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem, né? Calcular o erro em regime permanente, a diferença entre SP de S menos PV de S, mas em regime permanente. Para um controlador PI. Primeiro façam para um controlador só proporcional, com KP igual a 2. Depois vai estar lá definido isso no guia, né, de estudos. E depois faz um PI, que é proporcional 2 e um tempo de integral 4. Calculando o erro em regime permanente, vocês vão ver que, olha só, o que vocês vão ver? Que não tem erro, acabou o erro. Proporcional tem erro, proporcional integral não tem erro. O erro é igual a zero. Tá certo? Bom, que ótimo, que beleza, que maravilha. Então, elimina o erro. De fato. Aqui eu tenho um sistema operando, né, em malha fechada com um controlador PI. Então, a função de transferência original do sistema é de primeira ordem. 1 sobre 5S mais 1. Isso, muito bem. Quando eu adiciono um controlador proporcional integral, esse sistema aqui de primeira ordem, né, passa a ser um sistema de segunda ordem. Então, na maioria das vezes, vai aparecer um sobressinal ou um overshooting. Por quê? Porque agora eu tenho um comportamento típico de segunda ordem. Então, na maioria das vezes que eu uso um controlador PI, né,
eu vou acabar inserindo nesse controlador um máximo pico, um sobresinal ou overshoot. Tá certo? Então é típico de controlador PI, né? Claro que depende da sintonia, nós podemos até observar alguns métodos de sintonia que não dão overshoot, mas a grande maioria vai acabar causando um máximo pico, um sobressinal na minha resposta. Tá certo? Então é como se a temperatura, o carro, saiu do zero e o set point é 80. Ele acelera, passa de 80, vai lá em 90, volta e mantém em 80. Então isso acontece realmente com temperatura, com velocidade, enfim. É esse overshooting, é esse sobressinal ou esse máximo pico. Ele é causado pela adição do termo integral. Esse sistema em conjunto passa a ser de segunda ordem. Tá certo? E aí a gente tem essa resposta típica de segunda ordem, que é efetivamente aí um sobressinal, um máximo pico. Tá bem? Bom, legal. Então o PI elimina o erro, mas acaba gerando um sobressinal. Tá certo? Então, eu tenho também uma opção de usar um proporcional integral derivativo, no qual a ação de controle é proporcional ao erro, proporcional à integral do erro e proporcional à derivada do erro. Então agora eu tenho um controlador chamado de PID, proporcional, integral, derivativo, tá certo? Então eu tenho aqui Kp que multiplica 1 mais 1 sobre TIS integral mais TDS. É exatamente o que a gente tem aqui, né? Nessa equação grande aqui, né? Colocando o Kp em evidência. Eu tenho o PID que chama de PID ISA, ou PID ideal, né? É um PID, uma forma do PID aí criada pela ISA, tá certo? E o que a ação derivativa vai fazer? Ela vai calcular a derivada do erro. Derivada do erro, ou seja, eu vou analisar a taxa de variação do erro para poder ponderar a minha ação de controle e deixar o sistema menos agressivo, né? Então eu vou ver o seguinte, olha, o erro está diminuindo lentamente. Que bom, né? Então eu posso ajustar o meu termo derivativo para ele não deixar o erro diminuir muito rápido, tá certo? Se ele estiver diminuindo muito rápido, eu vou lá e ajusto um pouquinho. Ou se ele estiver muito lento também, estiver diminuindo muito lento o erro, a derivada do erro, aí eu preciso agir também, colocar uma ação um pouquinho mais agressiva, para o sistema não demorar tanto para entrar em regime. Então essa é o papel da ação derivativa, que também exige cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque em sistemas ruidosos que apresentam ruído, o termo derivativo não é bem-vindo, tá certo? O termo derivativo não é bem-vindo. Por quê? Porque se eu tenho um ruído, ó, né, e ficar calculando a derivada desse ruído, eu vou ter ações de controle muito agressivas. Então, isso não é legal. Tudo bem? Então, é preciso tomar cuidado com a ação derivativa. Fazendo uma análise aqui, olha só. Eu tenho o meu erro, que está subindo, né? Então, meu erro está aumentando, o meu erro está crescendo, tá certo? E aí, eu tenho a derivada desse erro. Qual que é a derivada? Né? O erro está crescendo numa taxa fixa. Então, a derivada é uma ação de controle que eu vou inserir, né? É um offset, eu vou dizer assim, que eu insiro para quê? Para poder tentar fazer com que o erro pare de subir, né? Que eu pare de aumentar o erro, porque eu quero zerar ele. Se está aumentando, alguma coisa está diferente, alguma coisa está muito errada. Concordam? Então, eu tenho que inserir aí um offset, um valor, para tentar o quê? Para tentar eliminar o erro e não aumentar esse erro.
Não faz muito sentido eu deixar que esse erro aumente, né? Eu tenho que, o quê? Eliminar ele, tá certo? Então, aqui nós temos o quê? Olha só. O erro no formato de uma rampa. O proporcional também é no formato de uma rampa, né? Proporcional ao erro, Kp vezes o erro. O derivativo é um degrau. Por quê? Porque o erro está aumentando, né? E mantém um degrau. Então, perdão, o erro está aumentando a uma taxa constante. Então, a derivada desse erro é um degrau. Ótimo. E aí eu tenho a ação PD, que é proporcional derivativa. Então, olha só, vejam bem. Quando eu tenho ação proporcional, ele vai aumentando lentamente. Quando eu tenho ação proporcional derivativa, olha que legal. Olha que legal. De cara, imediatamente, eu já começo a partir de um valor, que é o valor da derivada do erro. E aí, sim, essa ação de controle aumenta em função do proporcional. Então, esse V0 aqui, esse offset que ele sai, o que acontece? Ele é graças ao derivativo, né? Então, a gente chama de controle antecipatório. Eu sei que o erro está aumentando, eu já antecipo essa ação. Já vou colocar potência para conseguir eliminar ele mais rapidamente. Olha só. Então, o erro está aumentando. Para atingir uma potência aqui, ó, vou colocar aqui de 50%, o controlador proporcional integral demora 4 segundos, por exemplo. O controlador puramente proporcional demora muito mais. Demora aí uns 6 segundos. Então, qual que é o controle mais rápido? Qual o controle que está buscando eliminar o erro mais rapidamente? É o controlador PID, porque ele detectou que o erro está aumentando. Então, de cara, ele já coloca uma ação ali para realmente poder fazer com que o erro diminua rapidamente. Então, a diferença entre T2 e T1 é graças à ação derivativa, né? A gente chama de tempo de derivativo. É graças a esse derivativo que eu consigo atingir uma potência de 50% em T1 segundos, enquanto no proporcional, puramente proporcional, T2 segundos, tá? Então, ele tem uma ação de antecipar a ação. Ele olha a derivada e já antecipa para evitar, né, que o erro aumente ainda mais. Então, a ação proporcional do controlador é uma rampa. E a ação derivativa soma um valor constante a esta rampa. É possível observar que o tempo derivativo antecipa a ação que só aconteceria no instante T2. Tá certo? Então, só aconteceria no T2. Mas o derivativo permitiu que aconteça no quê? No T1 segundos. Que fantástico. Dessa forma, o tempo derivativa antecipa a ação do controlador proporcional. Portanto, pode-se concluir que a parcela derivativa do PID tem caráter antecipatório e sua função é agir proporcionalmente à derivada do erro, o que também ajuda a gente a controlar o overshoot. Se tiver um overshoot muito grande, eu posso também trabalhar com essa ação integral para ajustar esse overshoot. Desculpa, ação derivativa para ajustar esse overshoot. Tá certo? Bom, muito bem. Passada essa explicação, né? Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui em uma simulação. Tá certo? Então vamos entender essa simulação, né? Então eu vou simular, né? O quê? Um controlador proporcional com ganho Kp igual a 4. Então, esse sistema tem um atraso de transporte aqui, né? Deixa eu olhar para vocês aqui. Um atraso de transporte de 2 segundos. Então, a função de transferência é 0,5 sobre 5S mais 1 vezes Z elevado a menos 2S, no qual 2 é o atraso de transporte. E aí eu vou aplicar 3 degraus consecutivos. Degrau de amplitude 1, depois vai para 2 e vai para menos 1, tá certo? Então deixa eu mostrar para vocês os degraus e a gente vai fazer a análise do controlador P, PI e PID. Só me permite aqui aumentar o tempo de simulação.
plot, tem degrau. Nesse momento, galera, nesse momento, tá? Só vamos ver o degrau. Então, ó, eu espero um minutinho aqui, aplico um degrau unitário, degrau de amplitude 2, por fim, vou para -1 e mantenho aí até 200 segundos, tá? Só para a gente entender primeiro a ação proporcional mais integral e ação proporcional mais integral mais derivativo. Muito bem. Bom, então vamos lá. Coloquei um ganho Kp igual a 4. Vamos ver o que vai acontecer? Então, simulei aqui. Eu vou plotar plot, temp, vírgula, degrau, vírgula, temp, vírgula, p. Olha aqui. Primeira observação importante que eu quero fazer. O que é essa diferença aqui, ó? Entre o degrau e a saída do meu sistema. Que diferença que é essa? É o erro em regime permanente. O controlador proporcional não elimina erro em regime permanente. Então, eu não devo usar o controle puramente proporcional. Porque eu não quero erro em regime permanente em hipótese alguma. Tá certo? Então, isso aqui é o erro em regime permanente. O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui, né, essa oscilaçãozinha aqui no transitório, acontece em função do atraso de transporte. Quando eu fecho a malha, o atraso vai para o denominador e acaba também gerando essa oscilação aqui no regime transitório. Então, não elimina o erro em regime. Ah, mas e se eu aumentar o ganho proporcional? Colocar 10, aí vai eliminar. Vai ficar tão agressivo que vai eliminar. Você vai aumentar o ganho proporcional, né? Opa, o que aconteceu aqui? Aumentei tanto o ganho proporcional que o sistema passou a ser instável. É aquela conversa que nós tivemos ali na apresentação. Tem que tomar cuidado. Não pode sair aumentando o ganho proporcional assim. Tá certo? Tem que tomar cuidado. Eu posso levar o sistema para instabilidade. E aí não é legal. Tá certo? Então, cuidado com o ganho proporcional. Tudo bem? E bom, então vamos voltar no 4 aqui, para a gente simular. Então eu tenho proporcional, que deu erro em regime permanente. Então eu vou inserir agora um controlador proporcional integral. PI. Opa! Um PI. Primeira coisa que ele faz é eliminar o erro em regime permanente. É isso? Sim, exatamente isso. Perfeitamente. Elimina o erro em regime permanente. Ótimo, perfeito. Mas a função que é de primeira ordem, né, com atraso, ela vai passar a ter um comportamento de segunda ordem. E aí vai aparecer no regime transitório um overshooting, ou máximo pico, um sobressinal. Então eu gostaria até nesse momento de comparar a resposta proporcional com a resposta proporcional integral. Olha que fantástico o que eu estou falando para vocês. Olha que fantástico. Então, eu tenho aqui o proporcional, erro em regime. E o integral? Não, o integral não tem erro em regime, o PI não tem. Por quê? Porque a ação integral, o principal objetivo é eliminar o erro e realmente eliminou. Ó. Aqui não tem erro no 2, não tem erro no -1. O valor desejado, que é o set point em azul, ele é igual ao valor da saída, né? Mas, o que a gente observou aqui é um máximo pico, um sobressinal, né? De quanto? De 11% aí de sobressinal, tá certo? Natural. Tem sistemas que deixam o sobressinal aí, não tem problema nenhum, né? Não vai incomodar muito não. Tem sistemas que não admitem. Então, a gente pode alterar os parâmetros do controlador PID, perfeitamente, a gente pode fazer isso, para tentar deixar ele um pouco menos agressivo, tá? Ou a gente pode trabalhar e inserir uma ação derivativa para tentar suavizar, deixar um pouco mais suave
essa ação de controle, né? E daí eu passo a olhar também para a derivada do erro para tentar suavizar essa ação de controle. E aí, então, que eu convido, né, para analisarmos o controlador PID, proporcional, integral, derivativo. Tá certo? Então, agora eu tenho uma ação combinada, ação PID. De novo, aí, pronto. Olha só. Então, eu tenho proporcional integral em amarelo, integral em amarelo e proporcional integral derivativo em roxo. Percebam que eu inseri uma ação derivativa, tá acabando a bateria aqui, eu inseri uma ação derivativa, então o overshoot diminuiu, né? Vocês concordam que o overshoot diminuiu, só que ele ficou o quê? Mais tranquilo, mais relax, tá certo? Ele ficou, né, menos agressivo. Então, proporcional proporcional terrível, erro em regime. Proporcional integral não tem erro em regime, um overshoot. Proporcional integral derivativo tem um pequeno overshoot, bem pequeno, mas ele é mais suave, né? Ele é um controlador que olha a derivada, então ele vai ponderando, vai antecipando a ação de controle para fazer com que o sistema fique menos agressivo, gerando um overshoot, inclusive um overshoot menor. Tá certo? Bom, então, né? Opa, o que eu fiz aqui? Então, né? O que ficou aqui nessa simulação, né? Ó, em vermelho proporcional, amarelo proporcional integral e roxo proporcional integral derivativo. Tá certo? Então, eu vou deixar no nosso guia de estudos, tá? 2 exercícios aí para vocês analisarem o controlador PID, tá certo? Calcularem o erro do P, calcularem o erro do PI para realmente concluir. E vou deixar essa simulação. Quem tiver o MATLAB pode abrir direto, brincar, mudar valores. Quem tiver o Scilab pode implementar. O debate dessa semana não é um debate sobre como eu calculo os parâmetros do PID. É simplesmente um debate de princípio de funcionamento do controlador PID. O que a ação proporcional faz, a ação integral faz, a ação derivativa faz. Tá certo? Então não tem nada ainda de sintonia, que é o cálculo dos parâmetros. Somente tem uma introdução a controladores PID e o entendimento das 3 ações: proporcional, integral, derivativa. Pessoal, então muito obrigado, tá? Na próxima semana nós realmente vamos abordar o tema da sintonia de controladores PID, tá bem? Que é o quê? Que é o cálculo do ganho KP, o cálculo do tempo TI, o cálculo do tempo TD, tá certo? Como que eu calculo? Chuto, enfim. São diferentes métodos disponíveis na literatura que vão permitir que a gente, o quê? Calcule, encontre esses ganhos para ter uma resposta adequada para o sistema dinâmico. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro, né? Continuamos inteiramente à disposição. O livro que trata legal disso aí é um livro chamado de Controles Típicos de Máquinas e Equipamentos. Tá certo? Ele trata desse tema com bastante clareza, de uma forma muito didática, do controladores PID e também da sintonia de controladores PID. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo vídeo, né, que agora estarão disponíveis no YouTube. Um abraço e obrigado.